O incendiário do sistema. Ô irmão, com todo respeito à sua pessoa e à pessoa de todos os servos do Altíssimo que abraçaram a verdade porque se arrependeram das besteiras que fizeram quando ainda moravam no paraíso, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra, em um lugar de honra, um lugar de louvor, um lugar de alegria, de gozo, de prazer, de satisfação. E aí com a besteira que nós fizemos, viemos parar nesse mundo desgraçado, cheio de bagaceira. Mas vamos ao que interessa. O irmão é um seguidor do Messias, não é isso? E o irmão estava me falando que quando estava com o Messias, na época que o irmão frequentava a casa dele, que ele fez alguns encontros onde o irmão mora, e o irmão participou de alguns encontros com o Messias. Também o irmão disse que, segundo ele é o Messias, ou seja, ele é Yahushua, ou ele é Yahushua. Segundo o irmão falou: Yahushua está fazendo a obra, eu estou com uns panfletos de Yahushua para distribuir. Quem é Yahushua? O Messias. Mas é assim, irmão. Ele pode ser até o Messias, ele pode ser até Yahushua, mas o Yahushua que veio pregar a verdade aqui, que a Bíblia paganizou, que a Bíblia interpolou e botou um Jesus Mitra no lugar. Esse é o Messias, né? O Mashiach, o Mehushihai. Na verdade, ele não se chama Yahushua. Ou seja, na verdade, do Messias que você segue. Porque não só ele, como todos que abraçam o Messias, como tem pessoas aí que abraçou a verdade, mas tem ainda o Messias como o Salvador. Tem pessoas que falam em nome de Yahushua, em nome de Yahushua, em nome de Yahusha. E Yahusha é a salvação. Se você for pegar na internet aí, tem vários louvores louvando o Mashiach e não louvando ao Altíssimo. Como se o Mashiach fosse aquele Mashiach, como se fosse aquele Jesus da Bíblia. Entendeu? Mas só os que já têm conhecimento sabem que o Messias não pode ser adorado, nem pode ser comparado como o Altíssimo. Ele foi um ser humano normal que veio aqui, agora ele veio enviado pelo Altíssimo porque ele não se rebelou. Eu creio assim. Eu creio que ele não se rebelou, mas mesmo assim ele nasceu normal aqui, com vontade de ter relação, de almoçar, de ir ao toalete e fazer todas as necessidades que qualquer ser humano passa: frio, fome, sede, entendendo? Mas muitos ainda têm ele como um semideus. Mas de qualquer forma, sendo da forma que nós interpretamos o Messias e da forma que os outros interpretam, segundo esse Messias que você serve, ele que disse que Yahushua, o nome do Messias é Yahushua, ou ele mesmo disse eu sou Yahushua, é a verdade dele. Segundo a verdade dele, ele está mentindo. Aí eu já digo, segundo a verdade dele, ele está mentindo. Como assim, irmão? Porque ele disse, como eu disse no começo, tanto ele como todos os outros, que eu abri um parêntese e abri um hífen para falar das pessoas que ainda tem o Messias como semideus. E aí não voltei para o assunto. E agora vou entrar no assunto. Tanto ele quanto todos que têm Yahushua como uma pessoa especial, diz que o nome Yahushua significa Yahu salva. Cada um com seu sotaque. Yahushua, Yahu salva. Yahusha, Yahu salva. Não é isso? Yahushua, Yahu salva. Pronto, cada um. Yahuashua, Yahuá salva. E Yahushua é Yahu salva. Então,
essa verdade do Messias, se é que ele está falando a verdade, essa verdade dele se tornou mentira. Por quê? Porque ele mesmo disse que o Messias, ou melhor, que o Altíssimo, ele não salva ninguém. Que quem se salva é o próprio ser humano andando segundo as verdades do Altíssimo. Ou seja, segundo ele, o Altíssimo deu uma verdade a ele, passou uma verdade para ele, ele passou essa verdade para a humanidade, passou essa verdade para a população, que ele diz que não é mais mundial, porque o mundial vem de al. E todos que abraçar esta verdade, entre aspas, que ele está passando para a população, vão se salvar e não vão ser salvos. Ou seja, a salvação, ela não vem do Messias, não vem do Altíssimo, não vem dos judeus, mas vem do ser humano. Aliás, se a gente for parar para analisar, ele mesmo disse uma vez que, como eu também falei, mas eu falei e ainda sustento isso, que na Bíblia diz assim, a salvação vem dos judeus. Eu não concordo, porque a salvação não vem dos judeus, porque os judeus não vão salvar ninguém. Quem vai salvar é o Altíssimo. E ele também disse que era uma mentira, que a salvação não vem dos judeus, porque os judeus não vão salvar ninguém. Mas agora ele já está concordando que são os judeus que vão se salvar, porque não só os judeus, mas como toda a humanidade, que toda a humanidade pode ter sido a descendência dos judeus, porque nasceu primeiro Adão e Ravel, e daí foi originando a população, e outras do povo que foi se rebelando foram nascendo aqui. É uma coisa para se estudar depois, para se rever depois, não vem um caso agora. Porém, se a salvação vem dos judeus, segundo ele, porque é por isso que eu digo, a verdade dele se tornou mentira, porque primeiro ele disse que Yahushua significa Yahu salva, e ele já disse que Yahu não salva ninguém. E ele disse que a salvação não vem dos judeus, porque os judeus não salvam. Quem salva é Yahu, e agora ele já está dizendo que Yahu não salva, então quem se salva é os judeus. Então a salvação é dos judeus mesmo, segundo a verdade dele mentirosa, tá entendendo? Então, o irmão me perdoe, eu sei que o irmão é um seguidor dele até hoje. Ou seja, como o irmão disse, o irmão segue as verdades dele, não acredita em outras verdades contadas por outras pessoas, nem pelo próprio livro do irmão Israel. O irmão disse que não confia nesse livro, mas o irmão só confia na mensagem do Messias. Então, infelizmente, como o feliz está mentindo ou falando a verdade, se o infeliz está mentindo, piorou o seu Messias. Ele também está mentindo. Tá entendendo? Ele também está mentindo, porque ou Yahu salva, ou ele está mentindo. Porque se ele diz que ele é Yahushua e ele diz que Yahu não salva, das duas coisas uma. Ou Yahu não salva, ou o nome dele não é Yahushua. Porque se Yahu não salva, o nome não pode ser Yahushua, porque a palavra Yahushua quer dizer Yahu salva. E se Yahu não salva, como é que o nome é Yahushua? Então o Messias deve ter outro nome. Vamos botar assim, vamos dizer assim que o nome dele é Yahu de salva. Yahu de salva, pode ser assim. Ou melhor, Yahu de Shua. Por que Yahu de Shua? Porque Yahud quer dizer judeus. E como a salvação é de judeus, então judeus salva. Entendendo? Ou o nome dele é Yahu de Shua e não Yahushua, ou o nome dele é Adam Shua. O que significa Adam Shua? Adam quer dizer homem, ou seja, o homem salva. Porque quem vai se salvar não é o homem, né? O homem que vai salvar a si próprio, cada um vai... A salvação individual, né? Como diz, né? A salvação individual, então que significa que cada um vai se salvar sozinho. E Yahu não vai salvar ninguém, quem vai se salvar é os seres humanos que guardarem a verdade dele. Então, Yahushua não se chama Yahushua. Yahushua se chama Adam Shua, ou seja, o homem salva. Ou Yahud Shua, porque o judeu salva, a salvação vem do judeu. Aí, tem outro detalhe, meu irmão, para terminar esse vídeo. Para que Yahushua veio para aqui? Ele veio fazer o que aqui? Ah não, porque ele foi um homem enviado para falar a verdade. Sim,
Mas tantos homens foram enviados e falou a verdade. Tantos homens foram enviados e falaram a verdade. Tá entendendo? Várias pessoas antes de Yahushua veio e falou a verdade. Ah, mas essas pessoas que vieram para falar a verdade é o mesmo Yahushua de hoje. Ele foi passando de geração em geração, vindo para cá falar a verdade. E será que essa verdade ainda não teve capacidade de trazer salvação a essa população, a ponto dessa população ficar indo e voltando direto? Então, meu irmão, não adianta. Dentro desse parâmetro que o irmão está falando, se ele disse que ele é Yahushua, ele está mentindo. Ou seja, ou ele está mentindo, dizendo que o nome dele é Yahushua, ou seja, Yahu salva, sendo que Yahu não salva ninguém, ou ele está mentindo, dizendo que Yahu não salva, que quem se salva é o povo. Que assim seja? Então, eu acredito que os meus inscritos, eles têm uma solução, uma posição sobre isso, sobre esta situação. Porque, ora, o cara disse que ele é Yahushua, ou seja, Yahu salva. Depois ele volta e diz Yahu não salva. Então como é que o nome é Yahushua? Então ele está mentindo, de um lado ou de outro. Ou mentindo que Yahu não salva, sendo que a salvação vem de Yahu mesmo, porque a verdade de Yahu, então, se a pessoa abraçar a verdade de Yahu, ele será salvo pela verdade de Yahu, ou o nome do Messias não é Yahushua. Que assim seja, nele veio fazer aqui bulufas de nada. Ele é apenas mais um que está aqui para falar a verdade, como Israel está aqui, como outros e outros que aprendem a verdade, que é transmitir para o povo através de encontros, mídias sociais ou até mesmo individual. Que assim seja, forte abraço para todos.